uma mala de mão, dentro uma oração, uma Deus. Eu sou Olá, bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Andréia Pereira. Estou aqui para poder contar um pouquinho do meu percurso, né? O percurso da pesquisa do mestrado. A minha pesquisa vai tratar do corpo negro e a escola. E aí minha intenção aqui é dizer para vocês um pouco desse percurso, vocês entenderem a importância do trabalho que foi feito, a importância de contemplar e de pensar essa temática no currículo, nas organizações escolares, nas relações que a gente estabelece dentro da escola. A justificativa da minha pesquisa está marcada por minha trajetória pessoal, porque eu fui uma criança negra, eu sou uma mulher negra, sou uma professora negra e eu sou alguém em busca de outras narrativas. É interessante para uma educação antirracista que a história seja contada de outra forma, que a história tenha outros narradores, que a gente traga outros pontos e que as crianças tenham acesso a eles. O objetivo da minha pesquisa, ele transita neste caminho, porque ele vai ter como foco as narrativas, as pesquisas de pesquisadores e pesquisadoras negras no território da educação física. E esses pesquisadores negros, tanto no Combrace, tanto no COPEN, que são os órgãos que eu pesquisei, vão trazer suas experiências nesse espaço. Como o corpo está descrito nesse espaço? De que forma que o corpo se coloca nesse espaço? Como o corpo se apresenta nesse espaço? Como as pessoas pensam e veem o corpo nesse espaço? Então a pesquisa, em alguma medida, ela vai retratar também o sentimento desses pesquisadores, dessas mulheres e homens negros, em sua maioria. As instituições priorizadas na minha pesquisa foram o Combrace, que é o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, e o COPEN, que é o Congresso de Pesquisadores Negros. Aí alguém diria, o que tem essas duas instituições a ver uma com a outra? Bom, é algo que eu vou revelar na sequência deste diálogo. O Combrace, ele teve um número expressivo de trabalhos que falavam sobre o corpo. Mas um corpo sem raça, sem gênero e sem cor. No COPEN, isso é diferente. O corpo no COPEN, ele tem raça, ele tem cor, ele tem gênero e as questões sociais também são abordadas. O que é importante demarcar quando eu falo do Combrace, do COPEN e dos pesquisadores da educação física nesses espaços? Porque esses pesquisadores presentes no Combrace, e essa parcela muito pequena que discute o corpo, que vai trazer o corpo negro ali no espaço do Combrace, também aparece no COPEN. E eles aparecem no Combrace fazendo e trazendo e forçando que a discussão seja feita. Eles estão ali demarcando o espaço com o corpo, com a pesquisa, tensionando de alguma forma. E por que eu digo isso? Porque muitas das pessoas presentes discutindo o corpo, tensionando o corpo no espaço do Combrace, que estão no espaço do COPEN, também pertencem ao GT13. E aí o que é importante dizer? Que a pesquisa realizada nos análises do Combrace e COPEN, ela apresentou produções compreendidas entre 2011 e 2021. E que ela encontrou uma considerável diversidade e profundidade de discussões. A gente tem, dentre as pesquisas encontradas, ou os autores encontrados, a gente vai ter a pesquisa de doutorado da professora Ivanilde Guedes Matos, uma referência importante para a educação física e uma das fundadoras do GTT13.
que é a SGT, que vai discutir as relações raciais no espaço da educação física. E é nesse ponto que é importante dizer, ou quando eu digo que o corpo da gente é político, que o corpo da gente tem possibilidade de fazer mudanças, de alterar trajetórias. Porque quando um pesquisador sai do campo da pesquisa, ele passa por campo da proposição, que é uma coisa que a professora Ivanide Guedes Matos vai dizer. O GT13, para mim, ele é extensionamento, ele é essa proposição, ele é essa mudança, essa possibilidade de mudança. O que é importante dizer aqui ainda? A gente vai ter uma outra pesquisadora, que é a professora Carolina de Nóbrega, que ela vai nos dizer da importância de mulheres e de mulheres negras nesse espaço, fazendo a discussão de maneira quantitativa e a partir do fenótipo. É possível observar que, mesmo no espaço de discussão do corpo negro, as mulheres pesquisadoras elas estão em menor número. Mesmo tendo produções, essas produções não são utilizadas. Elas não são usadas como referência. Isso aparece muito marcadamente no território do Combrace, que é o território da educação física. Os autores que referenciam as escritas, como eu já disse, são autores. Em sua maioria são homens e são homens brancos. No espaço do Copene, a gente vai encontrar os homens, mas no caso os homens negros, em sua maioria. E mesmo com produção, essas mulheres não são apresentadas no espaço. Elas não estão contabilizadas como referência nas produções que eu encontrei. E considerando nesse ponto essas poucas referências e o pouco conhecimento, o pouco uso, não conhecimento, mas o pouco uso desses autores como referencial teórico, eu trouxe aqui alguns que estão na minha pesquisa que eu considero importantes que as pessoas conheçam, no território da educação física, no território da educação básica. O primeiro é a estética afirmativa, da professora Ivanide Guedes Matos, que ela vai tratar do corpo negro da educação física. A gente tem também um livro que é uma coletânea de pesquisas e de narrativas de 18 autoras da educação física, todas professoras da educação física. Elas estão na educação básica, estão em instituições federais, estão em instituições estaduais e municipais, que é Mulheres Negras Professoras da Educação Física. É um livro de 2021, né? E organizado pela professora Luciana Venâncio e professora Carolina Nóbrega. Tem também 173, Diário de um Docente, do professor Isaú Gomes. E um outro que é Educação Física Escolar e Relações Sociais, Subsídios para a Implementação da Lei 10.669 e 11.645, organizado por Luciano Nascimento Corsino e William Nazaré da Conceição. Todos no território da educação física. Então, são escritas, são produções que eu considero que podem auxiliar nessa construção de outras narrativas. Porque esses profissionais, para além da escrita do livro, eles estão no território escolar. Então é importante a gente contar com a narrativa deles, com o pensamento deles, com as construções deles, para poder pensar uma outra educação física, para poder pensar uma outra educação básica. Considerando o que foi apresentado e considerando a pesquisa apresenta algumas lacunas, coisas que não foram pesquisadas, coisas que não eram temáticas, coisas que foram aventadas no processo, né? E aí a gente tem 6 coisas que eu considero que para outros pesquisadores seria interessante que eles contemplassem em suas pesquisas, ou que eu pretendo contemplar futuramente na sequência desse trabalho, considerando que esse é um vídeo piloto, um início, uma explanação geral do processo. A primeira delas é as questões que dizem respeito à solidão dos professores que pesquisam as questões raciais no espaço escolar. Porque é um espaço de muita solidão. Então é a busca por entender esse processo, o sentimento desses profissionais no espaço escolar, como eles se sentem, qual que é o trajeto, como as coisas se dão nesse espaço, considerando que esse profissional, em sua maioria, está em sala de aula. Como é que é essa questão com a gestão?
Como é que isso se dá com os outros colegas? Tem parcerias, não tem parcerias? Então, essa é uma questão que aparece na pesquisa, mas que não foi pesquisada profundamente. Outra questão, que eu já falei sobre ela, que é o número reduzido de mulheres negras nesse espaço. Como referência de escrita. Não só como objeto da pesquisa, mas como referência da escrita, como referência de pensamento. Como construtoras de pensamento. A terceira delas é as questões relativas ao corpo negro de pessoas surdas. Porque a pessoa surda do espaço escolar, para além da questão de ser uma pessoa negra e todos os atravessamentos raciais que ela vai ter no espaço, é a questão da linguagem dessa pessoa no espaço. Porque ela vai estar excluída 2 vezes. Então, como é que isso acontece no espaço escolar? Como é que é isso no esporte? Como é que é para um aluno negro e surdo no espaço da quadra, por exemplo? Como é que esse professor lida com essa criança nesse espaço? Outra questão é as discussões relativas ao projeto político-pedagógico da escola. Como que as escolas se organizam, politicamente falando, considerando leis federais, municipais e estaduais, para fazer que essa legislação seja cumprida no espaço? E aí não só na educação física, mas em todo o currículo escolar. E o quinto ponto da pesquisa, as questões relacionadas ao pertencimento. Sobre os impedimentos, aquilo que impede o cumprimento da lei dentro da escola. Quais são as questões que estão ali impedindo o trabalho de ser realizado? O que é daquele grupo de professores, daquele grupo de pessoas que impede que o trabalho seja realizado? Porque a Lei 10.639 é uma legislação. E o que é, para além dessa legislação, que impede que o trabalho seja realizado? Que a lei seja cumprida de fato, porque é uma lei. E por último, por que é interesse dessas mulheres? Por que é interesse para as mulheres na educação física pensar e entender o corpo? Eu tenho hipóteses, mas assim, precisa de mais pesquisa. Por que interessa essas mulheres saber, pensar e discutir essas questões? E eu faço todos esses apontamentos porque eu acredito que a pesquisa, que o contato, que ouvir as pessoas pode trazer elementos e pistas que ajudem a estabelecer essa outra narrativa, esse outro caminho. E aí, o que eu considero importante aqui? Nessa que é uma conversa inicial. Quando eu olho para a minha trajetória, quando eu olho para o caminho que eu fiz enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto menina, enquanto mulher, enquanto pessoa nesse mundo, eu consigo perceber e demarcar o que me trouxe até aqui. O fato de ter passado pelo movimento negro, o fato de ter passado pelas associações que eu fiz parte, coral africano, de ter sido uma bailarina afro, o fato de ter passado pela afirmação na pós. Eu sou fruto de ações afirmativas, eu acredito nelas, eu vejo elas como algo que pode potencializar, porque oportuniza, dá oportunidade para a gente pensar a trajetória da gente de outro jeito, a gente acreditar que é possível, que existe um outro caminho, e ressignificar um caminho de dificuldade, de ausências e de faltas. Mas eu olho para a minha trajetória e fico pensando, que perguntas precisa fazer um profissional de educação física? Que perguntas precisa fazer um gestor escolar? E aí, o que eu queria trazer para a gente refletir e pensar um pouco agora, depois de tantas perguntas que ficam aí para vocês? A cantora Lued Luna tem uma música chamada Um Corpo no Mundo. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação, sou minha própria sorte. E aí essa música vai ter
um fragmento em francês que quer dizer: eu estou aqui, ainda que não queiram. Eu estou aqui, ainda que não queiram mais. E o que isso quer dizer? Que as pessoas negras estão nos espaços, estão nos lugares, e que a gente não quer ficar em silêncio mais. Então, a minha pesquisa, ela é o meu grito, é o meu jeito de me colocar nesse mundo, de dizer que eu estou aqui, que eu tenho história, que eu tenho memória e que eu quero contar essa história. Muitas outras pessoas, muitas outras mulheres, muitos homens negros estão fazendo o mesmo que eu estou fazendo hoje. E esse enfrentamento, essa luta e essa busca, não é só para dizer que eu cheguei, mas é para dizer que novas possibilidades estão por vir. Eu não acredito nesse chegar sozinho. Eu cheguei com a ajuda, com o trabalho, com a luta de muitos outros. Muita gente precisou morrer para que eu chegasse. Muita gente precisou deixar de existir, de não ser, para que eu chegasse. Então, para mim chegar aqui, só faz sentido se o trabalho que eu faço trouxer muitos outros comigo. Só faz sentido se isso for possível. Então, o motivo de fazer tantas perguntas, de questionar tanto, está nesse lugar de pensar outra epistemologia, de pensar outra história, de pensar outra narrativa, de pensar uma vida para pessoas negras, uma outra vida, onde a gente possa realmente existir na história, na geografia, na arte, na cultura, porque tem muita coisa para ser contada ainda. Então, questionar e perguntar é porque é preciso que as pessoas pensem nisso. E que elas busquem nos espaços onde elas estão. Porque não cabe todo mundo na educação. Mas é preciso promover mudança aonde a gente estiver. Preciso ser mudança aonde a gente estiver. E aí alguém perguntaria, mas por que falar os lugares por onde eu transitei? Porque esses lugares por onde eu transitei me trouxeram até aqui. Porque eles são o motivo, eles são o alimento para a minha luta. E porque eu sou um misto desses encontros que a vida me apresentou. E toda essa conversa, tudo isso que eu trouxe aqui, é porque eu acredito que uma outra educação é possível. Então, faça suas perguntas, olhe para o seu espaço. O que você pode fazer no espaço onde você está? Que mudanças você pode promover? Eu sou Andréa Pereira e eu agradeço esse momento, essa conversa com vocês. A gente se encontra por aí. Eu tô só começando. Je suis ici, ainda que não queiram, não. Je suis ici, ainda que eu não queira mais. Je suis ici, agora. Cada rua dessa cidade cinza